Liderança data-driven, como dados, tecnologia e experiência do usuário guiam a estratégia do futuro. Como dados, tecnologia e experiência do usuário podem orientar lideranças na criação de estratégias mais inteligentes, humanas e preparadas para o futuro do trabalho. É isso que nós vamos explorar hoje. Eu sou Danilo Lira, fundador do Evope, e estou aqui me propondo a trazer conteúdo relevante para você que está aprendendo um pouco sobre cultura de dados e precisa tomar decisões inteligentes na sua empresa no dia a dia. Para esse papo de hoje, recebo minha amiga Cristina Uribe, que tem uma vasta experiência com dados, experiência do usuário, parcerias e tecnologia no desenho de novos produtos e serviços. Certo, Cris? Exatamente. Eu sei que você tem uma história super interessante ali de formação. Sei que você estudou em Wharton. Wharton. Muito bem. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da sua história, como você chegou até aqui nesse momento, né? Um pouco dessa formação. Mas principalmente, quando você percebeu que dados fazia parte da sua essência e por isso se tornou parte da sua vida, da sua profissão. Bem-vinda. Obrigada por esse convite. Então, como vocês já estão percebendo por meu sotaque, eu sou colombiana, eu fiz engenharia na minha formação, eu trabalhei muitos anos fazendo banco de investimento. E daí, na verdade, que minhas primeiras experiências vieram mais dos números, porque aí tudo que a gente fazia era entender as empresas desde o número. Então, tipo, como que qualquer decisão de investimento que minha empresa estava precisando fazer, como é que estava crescendo, o que estava funcionando, o que não estava funcionando. A ideia era entender, tipo, como é que isso aparecia no final do dia nos diferentes estados financeiros, as projeções das diferentes empresas e como é que isso dava um resultado para os donos das empresas e o impacto que isso podia ter. E depois eu fui fazer o meu MBA em Wharton. Depois eu trabalhei em consultoria estratégica, onde aí já começou a encontrar essa mistura, onde entender as empresas também via todos esses dados que as empresas têm. Como entender, como tomar essa decisão, entendendo o usuário final. E depois eu trabalhei na empresa de real estate. Não sei como se fala real estate em português. Imobiliária? Imobiliário, mercado imobiliário. Tá bom, então aí depois eu trabalhei no mercado imobiliário. E, na verdade, que eu entrei em empresas que estavam com uma expansão e vontade de expandir muito forte. Uhum. E aí é que você percebe que essa formação, tanto financeira quanto de dados e do usuário, ajudou bastante. Porque, basicamente, quando você está conversando com pessoas que estão com muitas ideias, com muitas vontades, querem fazer muita coisa, do jeito que mais eu conseguia ajudar, que eu podia ajudar a tentar levar isso para que fosse o melhor crescimento possível, era tentar estruturar um pouquinho essas ideias. Porque assim, cada pessoa tem uma ideia de crescimento diferente, mas aí onde entra nessas matrizes 2x2, fazer um papel bem importante. Porque então a pergunta é: como é que damos uma prioridade? Porque assim, todo mundo, afinal do dia, por mais ideias que você tiver, você tem recurso limitado. Você tem que fazer escolhas, né? Você precisa fazer escolhas. Então a pergunta é, por onde começa? Qual é a escolha que você faz primeiro? Como é que você escolhe o primeiro? É aí que essas matrizes 2x2 entram a ajudar. Porque aí onde você entende onde que está a maior oportunidade, que normalmente é o usuário que vai guiar essas oportunidades. Através desses dados dos usuários que você consegue saber onde que tem a maior oportunidade e dependendo de o que você já tenha pronto, E tomar uma decisão. o que você tem, onde que você encontra isso que em inglês se chama low hanging fruit. Então é tipo essa fruta que está pronta para ir você e pegar os mais fáceis. E você também vai definindo um pouquinho de, ok, por aqui vamos começar, porque é o que faz mais sentido, é o que vai gerar maior impacto, tanto porque é o que o usuário está precisando, mas onde a gente também está pronto. E você vai arrumando as estratégias para entender o que mais você precisa aprontar para depois poder ir atrás das demais oportunidades. Boa. Tem uma pergunta, acho que até de trajetória, né? O dado em si, me parece que é algo que você tem bastante facilidade, sempre esteve na Cristina, desde a infância, sempre olhou para esse tipo de padrão?
Ou foi algo que você aprendeu que fazia bem e falou assim, pô, vou por aí, já que eu entendo, eu gosto, não tenho dificuldade. Ou não, nasci com isso, sempre fazia brincadeirinha ali com o número. É uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas eu acho que com o tempo, tipo, nas conversas, ouvindo, escutando, de fato eu vejo como. Muitas vezes você está numa conversa e você tem um ponto de vista e você está escutando a outra pessoa e o que a outra pessoa está falando também faz sentido. Uhum. Então, muitas vezes o que o dado te ajuda é poder entender como é que você vai dar prioridade, porque talvez todo mundo tá falando coisas que todas fazem sentido. Então, o que eu mais gostei do dado, o que o dado me trouxe, e talvez, de novo, essa experiência bem de finanças corporativas me trouxe um pouco isso. Quando você consegue ver os números, é mais fácil tomar uma decisão. Porque aí, você sempre está escutando as pessoas. Todo mundo, normalmente, quando está numa conversa, dando ideias, todo mundo tem as melhores vontades de fazer as coisas acontecer do melhor jeito possível. Então, uma coisa boa do dado é que não é que você está escolhendo uma pessoa, não é que você está achando que uma ideia é melhor que outra, você realmente está colocando as ideias em função de o que todos queremos e como fazer que todo mundo que esteja olhando para isso possa concordar e não vire uma resposta só em que uma pessoa gosta de uma cor, outro gosta de uma outra cor, uma ideia, outra ideia. Entendi. E aí, vou partir para a primeira pergunta direcionada, assim, vamos dizer assim, né? Falar de cultura data-driven é algo relativamente novo no mercado brasileiro, provavelmente na América Latina. Acho que tinha muito sobre tradicionalismos, né? Quando a gente está falando de empresas centenárias, eu sempre fiz isso, eu sou bom em fazer aquilo e tudo mais. E eu acho que de uns 15 anos, 10 anos para cá, que é mais ou menos o tempo que a gente tem de mercado, não sei, eu tenho um pouquinho mais. Data-driven é um termo que se tornou buzz, né? Então todo mundo fala de data-driven. E eu queria entender o seu ponto de vista. Por que a cultura data-driven se tornou tão importante nessas empresas de relevância? E o que isso significa na prática, ainda que eu já tenha entendido como você vê o dado correlacionado com a pessoa, né? Você entende que essas pessoas que estão em negócios centenários ou em negócios muito inovadores entenderam a importância do dado para traçar uma trajetória? Olha, eu acho que eu concordo contigo. Eu já trabalhei com várias empresas aqui na América Latina e fora, e é verdade que aqui na América Latina ainda estamos aprendendo como usar os números, mas eu acho que, claro, o mundo está mudando de um jeito rápido. Os recursos são cada vez mais limitados e cada vez mais concorridos. Então, as empresas acho que cada vez estão entendendo mais a importância de tomar decisões estratégicas, querendo dizer que sejam rápidas e também diminuindo o risco o máximo possível. Então, os dados te ajudam a fazer isso, realmente. E eu acho que, assim, as pessoas têm muitas vezes intuições e fazem as coisas de uma forma. Então, se você já fez no passado de um jeito e funcionou, você provavelmente quer confiar que isso vai funcionar de novo. Uhum. E assim como muitas vezes as decisões são tomadas, e provavelmente com essa experiência vai ter um ponto de vista, mas o que o dado te ajuda a trazer na mesa é validar. Porque talvez se o usuário mudou, o que você fez no passado, talvez já não vai ser exatamente o mesmo que vai te funcionar daqui para em frente. Mas por isso que é importante você estar olhando os dados, estar acompanhando o usuário e poder validar isso. Porque, afinal do dia, especialmente quando estamos falando com coisas inovadoras, de tecnologia, você está chegando num número de usuários bem grande. Gente, o Brasil é um país grande. Enorme. Cada região, cada cidade vai ter umas coisas diferentes. Então, se você só usa a informação que você tem ao redor seu, provavelmente você vai ver uma foto que está faltando algumas cores. Então, por isso que os dados te ajudam a ver a foto um pouco mais completa. Claro, muitas vezes você vê os dados e você descobre que tem algumas coisas que são parecidas para todos os usuários e também te ajuda a entender onde que vão ter essas diferenças, onde que são mais claras essas diferenças. E aí você precisa tomar uma decisão. Você quer chegar para toda a população, você precisa fazer coisas que sejam para chegar para algumas pessoas de um jeito e para outras de um outro jeito.
Mas o bom dos dados é que você pode usar o que você conhece, a sua confiança, para validar onde que tá. Mas o dado também vai te trazer informação nova, porque o usuário pode ter mudado também. Boa. E aí a gente fala de um volume de informação hoje em dia que é bizarro, né? É absurdamente irreal alguém achar que vai lidar com todos os dados de uma forma manual, tradicionalista, planilha e tudo mais. E aí vem o papel de tecnologia, né? Eu costumo dizer que quando a gente fala de data lake ou big data, cara, dado já não é mais assim, é a fonte para gerar informação, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião especificamente sobre liderança gerando informação a partir de um grande volume de dados, né? Usando tecnologia. Traduzindo a pergunta, você acha que não só quem está ali no dia a dia minerando dados, mas também a alta liderança, tem que entender o processo de tecnologia que transforma esses dados em informação? Ou você acha que só receber relatório pronto é o suficiente para esse novo mundo que está inundado de dado, de informação vindo para tudo quanto é lado, de coisa de rede social, de assim, hoje a gente faz tracking de mercadoria para cada pontinho que ela passa, né? Então é muita informação. Você acha que se o cara recebe tudo pronto, é o suficiente ou é legal, é bom ele saber como é que essa informação é criada? Olha, você está perguntando isso para uma pessoa que acredita que os relatórios não sempre são a melhor ferramenta, porque quando você vê um relatório, primeiro, para que você está olhando esse relatório? E por isso que aí que essa combinação são tão importantes. A primeira pergunta que você sempre precisa fazer é: para que eu estou olhando isso? E quando você começa a fazer essas perguntas, você vai descobrir que você tem muitas outras perguntas sem responder. E aqui é onde AI, inteligência artificial, assim, é um mega aliado, um mega parceiro, porque muitas vezes os dados não vêm numa forma perfeita, as ferramentas para trabalhar com eles, algumas vezes você precisa ter cuidado, porque dependendo dos cortes que você faça como informação, pode vir de um jeito com outro. Agora, com inteligência artificial, trabalhar com dados ficou uma experiência bem mais didática, mas você já consegue realmente trabalhar com eles de uma forma que seja mais rica de pegar esses insights, esses conhecimentos. Então, mas o importante não é só um dashboard e, olha, eu vou te mandar um relatório, porque o que você está fazendo? O legal dos dados é você poder também interagir com eles e fazer as perguntas. Então, Uhum. a pergunta é: o que você está querendo responder? Porque também, se você é um analista e você faz 44 cortes de informação, você pode fazer 55 análises, 45 gráficas e realmente gerar pouco valor. A pergunta é: para que você está gerando esse valor? O que você está querendo responder com esses dados? E aí que fica ótimo ter todas as ferramentas que hoje temos disponíveis, porque você pode indagar, fazer as perguntas. Olha, meu objetivo é isso. Se eu tenho esse objetivo, quais dados que eu quero, que eu preciso, que eu deveria dar mais relevância? Se o que eu quero crescer é isso, eu estou indo com essa estratégia, será que é a certa? Será que eu estou realmente chegando? Ou o que mais que eu estou perdendo? E agora com umas ferramentas de inteligência artificial, é muito mais fácil, é muito mais... Você tem um ajudante, um assistente 24 horas do dia que consegue fazer essas perguntas infinitas. Exato. Acho que o que você disse, a palavra-chave, né? O chave dessa resposta é sobre qual pergunta você vai fazer para aquela informação. Porque tem uma brincadeira que eu faço aqui sobre o espancador de dados, né? Se você está muito com um viés específico, querendo provar uma única hipótese, uma única tese, de tanto fazer a pergunta errada, o dado vai te dar a resposta que você quer, né? Você está trabalhando uma coisa bem importante, porque não adianta a liderança fazer muita pergunta se o banco de dados que você tem... Por exemplo, acabamos de falar que o usuário pode ter muitas caras diferentes. Uhum. Se você só tem dados de uma população específica, única, e você está acreditando que ele realmente traz a cara de todo um Brasil, provavelmente você não vai ter uma informação muito rica, porque você só vai confirmar a informação que você já quer, tinha né? da hipótese. Então, aí onde... É muito importante garantir que os dados que você tenha são ricos, realmente representam e traz essas respostas da informação do usuário que você quer, porque
Se você realmente não pegou a informação suficiente, não temos dados suficiente, quando fiz as perguntas já fez como um viés e a forma que você traz essa informação do usuário não foi aberta o suficiente, então provavelmente você só estava ali dando a sua hipótese por meio desses dados. Na verdade, a sua opinião, né? Às vezes não é nem a hipótese como um todo, né? E quando a gente está falando de produto digital e novos produtos, eu acredito muito que a gente sempre, diferente de um produto físico, que tem um objetivo específico, um produto digital, ele geralmente nasce para resolver uma dor, né? E isso, às vezes, bate muito com o sonho do cara que está entregando um produto que não tem nada a ver com uma dor real, né? Aí minha pergunta sobre isso é o seguinte: estratégia para chegar num produto relevante para o cliente é algo que você consegue treinar com cultura organizacional, do tipo, faça a pergunta certa, olhe para vários pontos de vista, converse, use o dado de uma forma inteligente, ou você acha que não, assim, que se a pessoa já não está pronta para usar a informação do jeito certo, a empresa perdeu aquela janela de oportunidade e pronto, acabou. Minha questão é assim: a gente vê no dia a dia empresas que o tempo todo entregam novos produtos que são fantásticos e servem para um monte de gente. E a gente vê do outro lado empresa que criou um único produto na vida e vive só daquilo, né? E parece que essas empresas que estão sempre lançando coisas novas aprenderam que a chave da continuidade, de criar uma cauda longa ali de vários produtos que são rentáveis, é usar a informação do jeito certo, né? Você acha que eles aprendem isso na cultura ou é só na faculdade, só num curso de IA? Não, eu acho que vem muito com a cultura, assim, vamos ver, vamos quebrar isso em vários pontos, porque, por exemplo, dentro da tecnologia se conhece muito o MVP, o Minimum Viable Product. O que quer dizer isso? Provavelmente, se você espera até ter o produto perfeito, já criado, completamente bonito, com uma caixa, até o último detalhe, para você aí, com esse produto, ir fazer o teste como usuário, você vai perder uma janela muito importante, que é, talvez o usuário vai fazer um uso, vai fazer um teste, e vai encontrar que algumas coisas funcionam, que algumas coisas não funcionam, que algumas coisas realmente não está conseguindo responder. Então, aí que é importante você também saber que é um trabalho que sempre vai ter uma melhora contínua. E provavelmente, ainda quando você já lança o produto, está lindo e fantástico, provavelmente sempre vai ter outra coisa a mais, uma camada a mais, algo mais para melhorar. Então, ter esse pensamento de que você não pode esperar até que tudo esteja perfeito para fazer o lançamento, provavelmente vai ajudar a que você está mais disposto a escutar, continuar iterando, continuar aprendendo. Com o tempo, talvez é um produto que funciona muito bem, mas daí vai surgir uma nova necessidade ou uma forma de fazer ela diferente. Então, aí entra essa vontade também de como mais que podemos servir de um jeito que faça sentido. E aí, a segunda pergunta também entra um pouquinho sobre continuar esse aprendizado. Tipo, outro ponto é, as empresas muitas vezes têm esse pensamento que errar é uma coisa ruim. E quando você está trabalhando com inovação, você sempre precisa pensar que para inovar, você muitas vezes não vai acertar. Porque como você bem falou, eu queria um produto que resolvesse isso. O usuário vai, usa e descobre que ele realmente tinha outra dor. Que a dor não era essa. Que o que ele estava querendo era uma ferramenta para resolver um outro assunto. Então, o que ele estava te falando era só um sintoma, né? Não a dor real. Exatamente. Então, se você considera um fracasso, ou que errou, ou que fecha a porta, não vamos ir por esse caminho porque está errado, chegar nesse aprendizado, então aí vai ser bem mais complicado você poder continuar iterando, porque afinal do dia, quem está desenvolvendo os produtos são pessoas. Boa. E as pessoas também querem ficar animadas, querem aprender. Mas se a pessoa está sendo falada que o que fiz foi errado, a pessoa vai sentir mais medo a próxima vez que vai fazer um novo lançamento. Então também manter essa cultura de inovação, mas também estar aberto a testar coisas que não funcionem, testar coisas, imaginando que você vai ter uma resposta, a resposta ser outra. E como é que dali você continua crescendo
e melhorando. Boa. E nessa jornada de experiência do usuário, é, testar. E aí eu falo do meu ponto de vista, porque a Evope é uma startup brasileira, né, que tem ali os seus 7, 8 anos de história, mas tem recursos limitados, que foi o que você comentou, né? E eu sempre incentivo a galera a fazer essas experimentações, mas nós temos um limite ali, né? Como é que a gente faz esse link de eficiência, quando a gente está criando produtos digitais, versus a humanização dessa jornada, de criar um produto que atenda realmente a necessidade do cliente, mas também atenda essa particularidade do colaborador, que ele tem que se manter motivado, que ele tem que confiar que ele pode errar, mas ao mesmo tempo que a gente não tem recursos infinitos, né? Como você vê essa linha tênue entre desperdício e eficiência e oportunidade de inovação? Eu acho que por isso é importante também fazer planos estratégicos e não só atuar por atuar, porque quando você alinha um plano e você traz todo mundo na mesa para entender o plano, poder dar comentários e dar feedback sobre esse plano, aí fica mais rica a experiência. Você pode fazer um plano, você pode falar, olha, a ideia é fazer esse teste, e aí vamos colocar essas datas, e a depender desses resultados, vamos fazer a próxima. E aí o colaborador consegue olhar esse plano, e a depender se as coisas estão dando certas ou não, ou se ele acredita que vão precisar mais tempo, pode dar essa retroalimentação. E também, quem que está dando esse direcionamento para os recursos, pode olhar o plano e confirmar se de fato isso faz sentido com os recursos que tem disponíveis, se tem alguns lugares, mas aí o que você faz é que abre essa conversa, porque desse jeito o colaborador vai entender essa dor de recursos e vai ter isso, um Com conhecimento. métrica. E a pessoa que está com os recursos pode escutar também essa realimentação de por que estou precisando, ou seja, ou mais tempo, ou não só fazer um A/B testing, senão um ABC testing. E aí, entre todo mundo, já vai tomar uma decisão informada. Volta a mesma história de diminuir o risco ao final do dia. Mas é mais fácil quando todo mundo está entendendo o que é esse risco que estamos diminuindo. Por que estamos fazendo isso? Boa. E você diria que esse misunderstanding, assim, ou a falta de comunicação é um dos principais erros quando a gente está tentando implementar uma estratégia data-driven? Eu acho que pode ser, assim, a depender. Cada exemplo, cada história é sua própria história. Mas, sem dúvida, uma coisa que eu já vi muitas vezes é quando o plano começou, mas não teve nenhum alinhamento de qual que era essa definição de sucesso que ia ter. Então, você fez um lançamento e tem uma parte do time sentada falando parabéns, feliz. E a outra parte olhando e falando, gente, o que é isso? Não era isso que estávamos esperando. Então, aí onde também ter umas métricas de qual que é o sono quer dizer o quê? Se isso fez certo, o que foi o que atingimos? Então, aí tem um alinhamento também sobre qual que é essa definição de que as coisas deram certas, é importante, essa conversa. Todo mundo pergunta, mas olha, meu time é menor, eu não tenho recursos assim para fazer 44 mil PowerPoints bonitos, uma apresentação. Eu que falo para a gente, olha, é que você não precisa que seja uma ferramenta super sofisticada. Você pode abrir um documento de Word, um Doc, e aí, o importante é que todo mundo esteja olhando o mesmo documento, a mesma informação, e todo mundo esteja, validando se é isso. Eu vejo, eu concordo. Olha, eu vejo, eu tenho esses comentários. Então, abrir esse espaço para colaborar, para alinhar, para garantir que todo mundo esteja na mesma página é muito importante. Boa. E quando a gente está falando, eu acho esse papo super interessante, porque na Evope a gente conseguiu ganhar muita produtividade aplicando algumas ferramentas de inteligência artificial na própria equipe. Então, além de entregar uma plataforma com IA embarcada, eu comecei a usar a inteligência artificial dentro para organizar e-mails, para abrir chamado. Agora a gente está fazendo até uns produtos novos que estão usando inteligência artificial, que, como base, começa tudo com organização de dados, né? Como que a gente prepara essas empresas, ou como é que a gente prepara o dado para que eles comecem a aplicar inteligência artificial, por exemplo, sem medo, e aí ganhe eficiência, ganhe produtividade? É só o cara da base que tem que saber IA,
a liderança também tem que saber IA. Como é que a gente prepara esse novo momento do mercado, né, do dado em si, para você aplicar a tecnologia e continuar entregando alguma coisa de valor? Que não seja só um laboratório, uma brincadeira o tempo todo. Eu acho que ainda vamos ter muito aprendizado com inteligência artificial e, não sei, eu me sinto e eu acho que muitas pessoas podem concordar com esse sentimento meu de, eu estou usando inteligência artificial para algumas coisas, mas será que eu deveria estar usando mais? Será que eu não estou usando o suficiente? Eu acho que muitas pessoas estão se sentindo desse jeito, que querem estar aproveitando inteligência artificial, mas não sabem se estão fazendo. Então, eu acho que o importante é abrir os espaços, compartilhar, sei lá, via os newsletters que já rolam na empresa, ou nos papos, acostumar as pessoas a falar, olha, esta semana, se você tem, sei lá, uma reunião semanal como time, garantir que você está abrindo espaço, falar, olha, essa semana eu usei inteligência artificial desse jeito e gostei, ou não gostei, por isso e por isso. E abrir o espaço para cada um poder compartilhar, porque aí cada um vai entender um pouquinho, para que está sendo usada, que coisas deram certas, que coisas não deram certas. E começa a normalizar também um pouco desse uso, porque alguma pessoa pode falar, olha, eu usei para isso, mas eu não sei se esse é o uso adequado para isso. Uhum. Ou, eu sei, mas me senti que, não sei, que talvez podia estar complementando com algo mais. Mas a melhor forma de realmente poder normalizar isso é falando dele tranquilamente. De novo, também entendendo que provavelmente alguma vez vamos discordar como uso. Isso Uhum. também está bem, assim, tranquilamente você falar, olha, eu escutei que você falou isso, posso te falar que eu senti um pouco de medo por isso, ou me senti assustado, ou gostaria que validássemos essa informação, porque ainda que parecesse estar certa, eu tô com medo que talvez ela não esteja errada, então você pode continuar usando, mas será que pelas próximas, sei lá, as próximas semanas, ou até a próxima vez que a gente se reúne, antes de você fazer algum uso dessa informação, você valida ela manualmente? E aí, mantém essa conversa rolando, aberta. Eu acho isso traz um ponto de vista muito interessante, que eu visitei um cliente recentemente que montou um programa de adoção de inteligência artificial. Então, assim, existia um guide. Então, todo mundo podia usar, mas dependendo da informação que você usava, você tinha liberdade, e dependendo da informação que você usava, precisava passar por um comitê, Uhum. né? E isso gerou algumas trocas muito interessantes, mas ao mesmo tempo limitou um pouco a velocidade como os produtos estavam sendo lançados, né? É, Você também acha que essa adoção de novas tecnologias precisa passar por uma governança? Precisa vir todo mundo junto, desde a camada ali do C-level até lá embaixo, com regra clara? Olha, eu acho que não tem uma resposta única, porque que legal que a empresa está incentivando o uso da informação, mas a empresa também está querendo ter cuidado, porque também a empresa não quer fazer alguma coisa que seja delicada. Então, é uma forma de minimizar esse risco que estamos falando. Então, eu acho que provavelmente para essa empresa muito interessante. Não só ter esse comitê, mas também, em paralelo, estar testando e decidindo. Olha, quantas coisas foram levantadas para cada um dos comitês? Com essa informação que foi? Para que caminho que Hum, foi? Olha, por causa disso, a gente descobriu que também é importante descobrir quantos colaboradores não estão trazendo ideias porque não querem ir no comitê. Então, também é importante, assim, como estamos falando de recolher dados, você não pode assumir que todo mundo trouxe as ideias para o comitê. Você precisa primeiro entender quantas das ideias estão sendo colocadas à disposição do comitê. Daí, o que aconteceu com esses comitês? Deram uma resposta rápida, foi devagar. Depois que deram uma resposta, realmente teve uma implementação? Não teve? Por que Partiu que para a prática, teve? né? Exatamente, porque talvez foi para o comitê, mas demorou tanto que o time então não implementou. Então, nesse caso, a velocidade pode ser uma dor. Eu acho que também um, um pensamento que as pessoas muitas vezes têm é que rápido sempre é sinônimo de melhor. E pode Uhum. não ser o caso também. Rápido, Pode diferente de ser que a bom, né? empresa, por fazer uma governança certa, termine indo de um jeito mais rápido no mercado, porque realmente está agindo de um jeito mais estratégico, mais alinhado. Se a empresa termina tentando só ir rápido, isso muitas vezes pode terminar sendo pior para a empresa também. Porque então você vai rápido, mas depois termina parar, se reinventar, depois precisa resolver se
se algum usuário teve algum impacto negativo, também isso não é ideal. Então, assim, eu não falaria necessariamente que rápido sempre é sinônimo de melhor. Boa. E é curioso, porque eu percebo uma ansiedade das empresas irem a mercado dizendo que tem uma solução com inteligência artificial, né? E nem sempre é inteligência artificial de verdade. Nem sempre resolve problema nenhum. E uma coisa que eu descobri esse ano, investindo tempo, investindo dinheiro com inteligência artificial, é que muitas vezes o mercado acha muito legal, mas não está pronto para comprar. Que é mais ou menos o que você comentou. A empresa não vai colocar uma coisa importante ainda em um negócio tão embrionário, né? Tão visionário, assim. Você acha que o mercado está andando rápido com inteligência artificial, mas até uma empresa grande fechar o olho e decidir por colocar no seu ponto central da operação uma coisa completamente autônoma, leva quanto tempo? Sem dúvida, uma empresa, especialmente as empresas maiores, especialmente quanto mais você tem risco, provavelmente você vai preferir uma solução que por um tempo, inclusive, você faça uma parte manual. Ainda que essa parte manual seja validar que o De que está controle. saindo de IA está saindo de um jeito certo. Então, entra a Uhum. mesma história. Talvez a própria empresa vai preferir ir um pouco mais devagar para poder ter certeza, se sentir tranquila. Provavelmente não vai lançar de uma vez para todo mundo. Provavelmente vai querer fazer um teste, um beta, que chamam como um subgrupo, para poder aprender e ter essa confiança. Isso eu acho que faz total sentido. Versus você tomar uma decisão de um dia para um outro, que tem uma implicação grande. Mas vai chegar esse dia, você acha? Que nem andar num carro autônomo. Já andou num carro autônomo nos Estados Unidos? Eu nunca andei no carro autônomo ainda, Você ia não. botar seus filhos em um carro autônomo? Olha, a depender, mas eu acho que eu tô louca por testar o Waymo, sim. Às vezes é muito moderno, né? E a gente tem que entender o momento. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu no Evope, e aí queria fazer uma troca para ver se você teve experiências parecidas. Desde que eu comecei a fazer plataforma que mapeia processo, eu sempre falei dos robôs que fazem robôs, né? E a gente, não é tão recente, montou um algoritmo que analisa o que as pessoas fazem e monta um script de automação daquilo. Há 2 anos eu mostro e eu nunca vendi nenhum. Porque a visão do diretor de operação, ou do diretor de TI, ou do diretor de RH, é assim, porra, legal, entendi. Mas se eu coloco esse negócio aqui e eu atendo 2.000 ligações por dia, sei lá, 2.000 chamados por dia, e esse negócio começa a atender errado 1.800, ferrou. Né? Como é que eu desfaço todo esse impacto que eu criei? Já passou por situação assim? Olha, você me perguntou sobre carro autônomo. Eu, inclusive, nomeei uma das empresas que está. Por quê? Eu acho que foi porque eles testaram justamente muitos anos de ter o carro com uma pessoa dirigindo juntos. E depois que eles validaram que dava certo, aí que eles liberaram os carros sem uma pessoa. E eu acho que é parecido o que você está descrevendo. Tipo, provavelmente você quer que essas primeiras ligações sejam feitas talvez com um representante na linha, caso que alguma coisa esteja saindo errada, você possa Alguém tomar o controle e tirar o piloto automático. Então, provavelmente, não sei se essa seja exatamente a situação ou a forma de escalar, mas provavelmente algumas dessas ligações, ou de novo, numa beta, você pode testar e ver quantas dessas e você ter uma pessoa sentada no lado que se você vê que alguma coisa está sendo errada, a pessoa pode dar tiro do sistema e eu atendo manualmente, porque isso realmente não está sendo uma boa experiência e conseguir retroceder. Então, eu não duvido que para uma empresa é um risco muito alto. Uhum. E as empresas, de novo, precisam ser responsáveis também, porque, de novo, os recursos são limitados para todo mundo e perder um usuário é das coisas mais caras que as empresas já encontraram. Com certeza. Então, sem dúvida, eu acho que para você poder tomar esses passos, provavelmente vai precisar mostrar que de fato funciona, leva um pouco segurando a mão, e daí você pode dar essa confiança quando você já percebeu que realmente funciona e continuar acompanhando e continuar vendo que realmente está dando certo. Boa. Acho que o caminho é fazer uma operação assistida, então.
Eu não sei, pode não ser escalável, pode não fazer sentido, vai depender cada situação, mas pelo menos em um pequeno piloto talvez seja o caminho, Boa, tô uma tentando aqui potencial. pegar uma consultoria de graça. Eu não consegui muitos detalhes ainda. E Cris, quando a gente dá uma olhada na sua trajetória, tem um capítulo super interessante sobre gestão de parcerias, né? E eu acho que é muito comum a gente encontrar no mercado parceiros em momentos diferentes. Como é que a gente faz para equalizar aquele parceiro com o seu nível de exigência no tratamento dos dados? Com o seu nível de exigência ou com o nível de maturidade que você, na empresa, acho que maior, na empresa mãe ali, lida com informação, com tecnologia, para poder lançar um produto que seja confiável e melhor, né? Ou pior, né? Entregar um produto que tem a sua marca por trás, na mão de um parceiro que não domina a tecnologia ou dado da mesma forma, pode ser um puta tiro no pé, né? Você tem esse cuidado dessa curadoria do parceiro, de entregar a informação já pronta, diminuir a complexidade para o cara. O que que você entrega para o cara nessa construção de parceria? Eu acho que tem diferentes tipos de parcerias ao final do dia. Mas para o que você está descrevendo, que realmente é um trabalho em conjunto, assim, tipo, dentro do mundo de M&A, tem um universo onde você faz uma compra de alguém ou você faz uma fusão com alguém. E um passo antes disso é você fazer um trabalho em conjunto. Mas todos esses você deve trabalhar com o mesmo nível de sensibilidade e imaginar que essa parceria que você está descrevendo realmente não deve ser só considerada como uma parceria. É realmente considerado como um joint venture, porque não é para... Mesmo que não seja na prática. Na É. operação deveria ser realmente a divisão de objetivo comum, né? Eles têm que estar dentro dessa parceria querendo fazer coisa igual a você. O mais importante da parceria é entender qual que é o benefício para cada uma das partes e garantir que esteja funcionando, que os interesses estejam alinhados, que esteja todo mundo indo para o mesmo lado, porque de nada serve você encontrar um parceiro fantástico, sensacional, mas se a pessoa não tem nenhum benefício de você, vai chegar um dia que você vai cobrar alguma coisa, a pessoa vai falar, por que eu estou fazendo isso por você? Uhum. Então, assim, é muito importante entender que uma parceria não é só uma... por isso você tem o nome de parceria e não só de um vendor ou um contractor. Uhum. Aí já seria... Fornecedor, né? Um fornecedor. não é só um fornecedor, não é só uma compra, não é só uma venda. Se você realmente está fazendo uma parceria, você precisa entender por que é estratégico para cada uma das partes, o que cada um está entregando, recebendo e manter esse alinhamento de por que é importante, onde que está a importância. Boa. A gente já tem um tempinho de estrada aí, né? E eu acho que o mercado ele mudou, principalmente com volume de informação, de dado, né? Talvez de informação nem tanto, mas de dado com certeza. É muito comum a gente ver o pessoal aqui no Brasil formado em engenharia trabalhando em banco, porque lidar com dados não é toda a profissão que prepara, né? Mas o cara que está chegando no mercado hoje, ele está chegando numa realidade diferente da gente. Para esse cara que está entrando, ou para uma empresa que já está aí no mercado faz tempo, mas não tem essa orientação data-driven, não sabe lidar com dados, o que você diria, o que você sugeriria para começar? Passos pequenos do dia a dia na prática. Uma ótima pergunta. Eu acho que a gente conversou, por exemplo, de alguns exemplos que fazem sentido. E o primeiro é que tipo de pergunta que você está fazendo e garante que você está realmente olhando o universo inteiro. Porque, como a gente falou, é mais um pensamento de eu tenho uma hipótese a avaliar e não eu tenho uma opinião, eu tenho uma crença. Quando você abre a mente para falar que você está pensando numa hipótese, você está aberto a entender que talvez o que você vai encontrar pode fazer sentido, pode ser alguma diferença. Então, acho que o primeiro passo é pensar em que as conversas não só sejam validar a informação, as crenças que você tem. É realmente, como é que eu vou aprender e qual que é esse conhecimento que eu preciso para eu recolher informação. Eu acho que é o primeiro. O segundo uma coisa que eu gostei, alguma vez escutei, foi que quando o Excel foi lançado nas empresas, muitas pessoas acharam que a área de finanças ia acabar.
Porque agora você já tinha uma ferramenta que todo fazer mundo conta. conseguia usar, você já não precisava 44 mil pessoas fazendo contas na calculadora, assim, manualmente. E aconteceu o contrário. O que aconteceu é que agora você tinha uma ferramenta que ajudava a fazer a informação de um jeito mais escalável. E as áreas de finanças cresceram em número de pessoas. Então, eu acho que alguma coisa parecida está acontecendo agora com a inteligência artificial. As pessoas sentem medo de, olha, eu vou entrar no mercado, mas a inteligência artificial pode fazer algumas coisas. E é verdade que a inteligência artificial, de fato, vai conseguir acompanhar fazer algumas coisas, mas agora tem muitas outras que vocês conseguem fazer. No lado de marketing, agora você consegue, com uma facilidade, fazer tanto número de campanhas de marketing quanto número de usuários que você tiver. Então, você consegue fazer um número de customização muito mais grande também. Boa, excelente. A gente está caminhando para o final aqui do papo. E primeiro, assim, te agradecer porque foi uma aula sobre perguntas, sobre hipóteses, sobre como validar esse viés do dado, né? Acho super interessante. Mas eu queria te convidar para deixar uma reflexão, mas te escutar também sobre o que esse novo momento do uso de dados em grande volume, de diversas fontes, te inspira para o futuro, né? O que você vê para a sua profissão, para os seus próximos passos aí, com o uso dos dados, que pode ser útil para essas pessoas que estão começando também, um recado para o mundo do data-driven. Olha, eu acho que os dados podem ser uma porta de entrada para você aprender e conhecer de diferentes indústrias. Então, se você é curioso de alguma coisa, a vantagem dos dados é que você rapidamente pode ter um conhecimento, umas hipóteses, desenvolver ideias que quando você chega a ter um papo com as diferentes empresas, quando você quer desenvolver alguma coisa, já te ajuda acelerar esse aprendizado. Então, eu convido todo mundo a ver as ferramentas como uma oportunidade de poder fazer o que querem fazer de um jeito mais rico. Pensa, um tempo atrás você queria aprender de alguma coisa e você precisava esperar que uma biblioteca estivesse aberta para poder ir pegar um livro. Agora você ter a ferramenta de ir e, sei lá, você vai ter uma entrevista de trabalho, você vai entrevistar um usuário e você já tem uma ferramenta com quem você consegue fazer uma entrevista de prática e entender quais que são essas perguntas que podem surgir, quais que são algumas dessas dores que podem surgir e você se antecipar e preparar isso. Boa, e hoje, diferente do Excel, né, na década ali de 80, é muito mais simples usar a ferramenta vou usar como exemplo inteligência artificial do que aprender a usar Excel, né? E tá tudo ali na sua mão, que você, com uma pergunta simples, linguagem humana, pode escrever errado, pode escrever em várias línguas, pode até montar perguntas complexas ou divididas em várias partes, ele vai conseguir te ajudar, né? Então, não precisa ter medo de usar a nova tecnologia. Exatamente. Boa. Cris, obrigado. Queria te agradecer muito por ter participado desse papo com a gente. Eu gosto de fazer convite para as pessoas que estão escutando a gente, que eu converso no dia a dia, para entender o contexto do dado. Parece algo muito complexo quando você realmente não sabe fazer pergunta. E perguntar coisas, a curiosidade, é muito humano. Eu acho que isso que aproxima o dado da informação que você está procurando. Tratar aquela maçaroca de pontinho, de número, de uma forma um pouco mais humanizada. Então, te agradecer pela aula mesmo, acho que foi um papo super legal. Em nome da Evope aqui, pelo tempo, pela dedicação, né? A gente sabe que andar em São Paulo não tá fácil. E dizer que as portas estão abertas sempre, se você quiser bater um papo com a gente, quiser conhecer um pouco mais também, e fazer uma troca, eu fico muito contente que você tenha aceitado o nosso convite. Eu agradeço e eu acho ótimo esse convite para todo mundo, porque realmente, assim, o melhor jeito da América Latina virar digitalizado, de poder crescer, é aproveitar essas ferramentas que cada vez ficam mais na mão da gente. Boa. Obrigada. Obrigadão, viu?